Vocês ouviram falar, ame ao seu próximo. A falar o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo? Mateus, capítulo 5, verso 43, é Jesus quem diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Onde nós vemos que ao amor morre o ódio. Quando nasce o ódio, morre o amor. Por isso, nós temos que ter uma outra visão. Quando um nasce, é preciso então fortalecer o amor, porque é ele quem nos conduz a um ato de amor. O amor não é exigente, não exige reciprocidade. O amor é um ato unilateral que às vezes encontra eco no outro, mas o amor não depende do outro, depende de você, de mim. É por isso que a palavra de Jesus não terminou aqui em Mateus capítulo 5, 43. Ele continua: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Aqui é importante que nós passemos a ter a compreensão de sermos filhos de Deus, sermos irmãos de Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus e Ele mandou amarmos ao próximo como a nós mesmos. E esse é um mandamento que vem de Deus, é o resumo do que diz nos 10 mandamentos ditados pelo próprio Deus, quando Ele diz: honra teu pai e tua mãe, isso é amar ao próximo. Quando ele diz não matarás, é para o próximo não te matar e para você não matar ninguém. Não mentirás, não roubarás, não cobiçarás. Tudo isso são mandamentos que protegem a você e a mim. Não adulterar e não dizer falso testemunho. Esses mandamentos da relação do homem para com o homem dizem do que Jesus disse: amem ao próximo como a ti mesmos. Mas o amor não está restrito a um campo das ideias, dos sentimentos. Ele vai além e vai ultrapassar na medida em que exige atitude. O amor não é utópico nem platônico, ele é algo que exterioriza em atos, em colocações firmes e fortes de atitudes pessoais. É por isso que continua o texto: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Aqui Jesus dá uma bela lição de como o próprio Deus age com os seus inimigos. Os injustos, aqueles que não lhe obedecem, os injustos que desobedecem à lei, que desobedecem os seus mandamentos, também recebem a chuva e o sol. Recebem a graça do Filho que veio dos céus, ele ser santo, imaculado, o rei do universo, desce e recebe a nossa culpa. E nós recebemos a graça de graça, mas com o peso do pecado na cruz sobre Jesus. Então ele continua: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Os publicanos, aqueles que cobravam os impostos do povo de Deus, odiados por isso, eram muitas vezes os próprios judeus, os próprios israelitas, que se encarregavam de se enriquecer cobrando o imposto que era devido a Roma. E às vezes, muitas vezes, cobrando um extra, uma propina, um soldo a mais sobre um serviço injusto, praticando injustiça. Por isso eram odiados. Até os publicanos fazem isso, de amar ao próximo, os seus familiares, os seus queridos. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Aqueles que não acreditam em Deus também fazem isso, de cumprimentarem-se em bom ânimo. Até muitas vezes um ato político, um ato de exteriorização que esconde um sentimento real. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nós precisamos ser semelhantes a Deus. Praticar uma perfeita justiça. Foi para isso que Jesus veio, para nos mostrar como isso aconteceu. Em Mateus 5,45, Jesus então usa a expressão de como o Pai que está nos céus, veio ilustrar como devemos tratar a quem nos fere. Jesus, quando estava sendo ferido, crucificado, disse a célere palavra: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Socos, blasfêmias, objeções, cusparadas, açoites, espinhos na cabeça e cravos nas mãos, uma cruz injusta, e mesmo assim
Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus disse a seu pai que seu pai envia bênçãos de chuva sobre bons e maus. É assim que devemos também tratar aos nossos inimigos. E Salomão diz que quem assim age amontoa brasas na cabeça do seu inimigo. Por quê? Nós não fazemos isso para castigar o inimigo, mas os inimigos ficam com a cabeça fervendo para entender a tua atitude e muitas vezes dão glória a Deus pelos atos dos cristãos, os que são parecidos com Cristo, os que são parecidos com o Pai. Jesus disse que veio fazer as obras do Pai e nós também assim agimos. O amor pelos nossos inimigos não significa um sentimento, ações específicas em relação a eles que revelam cuidado e consideração, são sim a exteriorização do que vem de dentro. Nós precisamos ter mais que sentimentos, praticar atos de bondade, mesmo para com os inimigos. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 48. Mas o significado é muito claro no contexto. Quem deseja ser perfeito com Deus deve mostrar amor aos seus inimigos como Deus mostra amor aos dele. Fazer isso requer uma mansidão de coração que só o Senhor pode dar. Só quem anda com Deus pode exteriorizar o verdadeiro amor, ainda que pelos inimigos, sem aceitar que o inimigo faça de você um ser semelhante a ele, mas que o inimigo reconheça em você um ser semelhante a Deus. E por isso se convença e se converta dos seus maus caminhos. Se converta a Deus, deixando os seus maus desígnios. Então nós temos o conselho ainda de Provérbios: se alguém pecar contra ti, vai ter com ele, e se por acaso o convencer, ganhaste um amigo. Nós precisamos dessa lição que Jesus nos dá. Se há um inimigo, vai ter com ele depressa. E olha só que pérolas preciosas eu extraio aqui do livro Mente, Caráter e Personalidade, escrito por Ellen White, ainda no século passado. Não admitam que persistam em vocês pensamentos de amargura. Procurem sermão e com humildade e sinceridade conversem com eles sobre o assunto. Aqui ela está dizendo: não permitam que o ódio tome conta do seu coração. Antes, vá ter com ele, é um gesto de amor, uma exteriorização do amor. E com isso, você está não colocando as brasas sobre a sua cabeça, mas passando para o outro. E você está mostrando, tomando uma atitude de amor. Procurem seu irmão com humildade e sinceridade. Conversem com ele sobre o assunto. Aí ganharás, então, um amigo. E continua: o santo óleo do amor faz cessar a dor provocada pela injustiça. A dor provocada pela injustiça, dentro de você sofre injustiça, mas o amor sobreleva, faz esquecer, amenizar a própria dor. É um bálsamo. O Espírito de Deus torna a unir os corações e há nos céus músicas, restabelecimento da união. Aqui nós temos então um pensamento que vai se sobrepondo ao outro para a alegria nos céus. Um bálsamo trazido pelo Espírito Santo modifica o nosso sentimento. Não é a posição social na terra, nem o nascimento, nem nacionalidade, nem privilégio religioso, nem ser um pastor, nem ser um afamado. O que prova que somos membros da família de Deus é o amor, um amor que envolve toda a humanidade. É, porém, unicamente o Santo Espírito que dá amor em troca do ódio. Ser bondoso com o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celestial. O sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição é justamente esse, o amor. O amor é a condição, é o que revela que você está realmente vivendo com Cristo. Porque ele lavou os pés de Judas, lavou os pés dos discípulos. Ele ofereceu perdão aos ladrões na cruz que estavam blasfemando contra ele e contra toda a humanidade. Até para mim ele ofereceu perdão. Até para o pior pecador eu estou na fila dos perdoados. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus, Mateus 5,48. Esse mandamento é uma promessa, não é apenas um mandamento. O plano da redenção visa a nossa completa libertação do poder de Satanás. E esse é o que nos faz, então, libertos do poder. Porque Satanás dirige suas flechas do ódio dos seus seguidores contra os filhos de Deus. Mas a resposta branda desvia o furor, é o que já dizia Salomão. A resposta branda desvia o furor. Assim, nós
escapamos de participar do veneno do ódio, porque aquele que odeia o outro bebe o veneno sem que o outro muitas vezes saiba do que está acontecendo. É ele quem sofre as consequências, a bilis, o desequilíbrio hormonal, o desequilíbrio da razão, da mente, cega o entendimento. E ainda a Bíblia diz que pode interceptar suas orações de forma que Deus não ouça o que você está pedindo. E outras vezes ainda nos cega a tal ponto de acharmos que estamos pedindo justiça, quando se for feita a verdadeira justiça, nós é que seremos condenados. Por isso, a melhor sentença é o amor, aquela que compõe as partes. Tudo aquilo que o homem necessita ou é capaz de conhecer a respeito de Deus veio revelado na vida e caráter do seu Filho. Isso está lá no Testemunhos para a Igreja. Até que pouco nós estávamos ainda no verso anterior. Também de Ellen White, onde nós ainda lemos: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 44 e 45. Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericórdios, como também é misericordioso o Pai de vocês. Jesus, escrito em Lucas capítulo 6, 35 e 36. Portanto, o amor é mais que perdão, é mais que misericórdia, é mais que empatia. O amor é realmente algo que nos torna semelhantes a Deus, que perdoa a todos nós. Ainda que haja um dia de juízo, nós estamos na luz dos caminhos de Deus. Vê e entende. Vê e entende, um programa para você seguir, compartilhar. Vai levar essa bênção também, quem sabe, lá o teu inimigo está assistindo também. Manda para ele, para os amigos, para que mantenham a amizade, para que a amizade cristã, a luz de Jesus, comunique ao mundo. Vê e entende. Hashtag Vê e entende, curta, compartilhe, siga e ore comigo. Pai amado, nós nos colocamos a teus pés, pecadores que somos, ainda com ranços do pecado, com o DNA de Satanás ainda impresso em nosso ser. Peço que nos transforme, que deixemos o rancor, a ira, a maldade e que todas essas coisas pertençam a um passado distante apagado por Jesus na cruz. Que a graça nos complete o desejo de ser bom e que nos aproximemos de Ti, Pai Celeste, conforme os atos do Seu Filho, copiando os atos de Jesus, para podermos ser chamados cristãos aqui na terra e filhos de Deus no universo. Bênçãos para todos que estamos participando desse programa em nome de Jesus. Amém. Seja você também uma bênção para os que o cercam. Vê e entende. Siga. Deus te abençoe. Nenhum texto. Selecionar para